Durante séculos, a imagem do senhor feudal reivindicando a primeira noite de uma camponesa recém-casada tornou-se um dos símbolos mais sombrios da Idade Média. Em pinturas românticas do século XIX, em romances e até no cinema, essa cena se repete. Um nobre arrogante, uma jovem aterrorizada e a autoridade incontestável do poder sobre o corpo. Essa prática é conhecida como ius primae noctis, ou direito da primeira noite. Mas a história, quando analisada com cuidado, mostra um panorama muito mais complexo, onde mito e realidade se entrelaçam a ponto de se confundirem. O termo ius primae noctis não aparece em nenhum documento jurídico medieval com aplicação real. As fontes autênticas do direito feudal não mencionam uma permissão formal concedida aos senhores para possuir as noivas de seus servos. O que existia era um conjunto de costumes, alguns profundamente humilhantes, que reforçavam a hierarquia social entre senhor e vassalo, e que com o tempo foram reinterpretados ou exagerados por escritores posteriores. Um desses costumes era o merchetum, um imposto que o servo devia pagar ao senhor quando sua filha se casava. Seu sentido original não tinha relação com o sexo, mas com a perda de uma trabalhadora na propriedade senhorial. No entanto, seu caráter simbólico era claro. O corpo da mulher camponesa não pertencia totalmente nem a ela nem à sua família, mas fazia parte da economia do domínio feudal. Alguns cronistas franceses do século XIII mencionam variantes do merchetum em que o pagamento poderia ser substituído por um favor pessoal ao senhor, mas não detalham sua natureza. Essa ambiguidade foi suficiente para alimentar séculos de suspeitas. A confusão se acentuou na Idade Moderna, quando humanistas, reformadores e cronistas anticlericais do Renascimento começaram a retratar a Idade Média como uma era de barbárie e abusos. Autores como Voltaire ou Montesquieu repetiram o mito do direito de pernada para denunciar a tirania feudal. No século XVIII, o teatro e a literatura popular o transformaram em um símbolo de opressão sexual. Obras como Le Droit du Seigneur, de Voltaire, ou Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, ridicularizaram os aristocratas que reivindicavam esse privilégio, reforçando a ideia de que algum dia teria existido. Na realidade, o mito provavelmente tem raízes mais antigas, ligadas a práticas rituais ou simbólicas que, sem serem legais, refletiam a desigualdade estrutural do casamento medieval. Em algumas regiões do norte da França, Escócia ou Alemanha, o senhor feudal tinha o direito de assistir ao casamento de seus servos ou de impor uma bênção sobre a noiva. Essa presença do senhor servia como lembrete do domínio sobre seus súditos, e com o tempo, a imaginação popular transformou esse gesto em uma intromissão física. Há também um elemento antropológico que ajudou a consolidar o mito. Em muitas sociedades antigas e medievais, acreditava-se que a fertilidade ou o poder sexual do homem dominante poderia ser transmitido simbolicamente através do contato com a esposa de um subordinado. Essa ideia de bênção sexual aparece em crônicas nórdicas, relatos celtas e até em tradições do Oriente Próximo. Embora no Ocidente cristão o ato em si tivesse sido condenado pela Igreja, o eco dessas crenças persistiu nos relatos camponeses e nas lendas locais. Os poucos registros medievais que aludem a algo semelhante ao ius primae noctis são duvidosos ou claramente satíricos. Na Escócia, um texto de 1427 menciona que os burgueses de certas vilas pagavam um imposto chamado culach para evitar que o senhor exercesse seu suposto direito sobre as esposas, mas historiadores modernos concordam que se tratava de um tributo econômico, não sexual. Na Catalunha, alguns foros mencionam o cens de la donzella, um pagamento simbólico ao casar uma filha, sem implicar contato físico algum. A historiografia moderna começou a desmontar o mito no século XIX, quando filólogos e juristas analisaram as fontes originais. O alemão Carl Schmitt, em 1875, demonstrou que as supostas leis do ius primae noctis, citadas pelos enciclopedistas franceses, eram invenções ou traduções incorretas. Mais tarde, no século XX, o historiador francês Alain Bourreau publicou um estudo exaustivo intitulado Le Droit de Cuissage, onde traçou a genealogia do mito desde a Idade Média até o Romantismo. Sua conclusão foi clara. O direito de pernada nunca existiu como instituição legal, mas sim como fantasia cultural que expressava o medo do poder feudal e a opressão de classe.
Apesar disso, é inegável que na prática medieval existiam situações de abuso que poderiam ter dado origem à lenda. A distância entre senhor e servo era abismal, e o corpo das mulheres camponesas não gozava de proteção jurídica. Muitos senhores aproveitavam sua autoridade para obter favores sexuais ou impor coerções sob ameaça de punição ou perda de terras. Esses abusos, embora não codificados como direito, eram uma realidade palpável e provavelmente alimentaram os rumores de que o senhor tinha prerrogativas sexuais sobre as noivas de seus servos. Nas aldeias, essas histórias eram contadas como advertências, transmitidas oralmente durante gerações. A Igreja, por sua vez, condenou de maneira explícita qualquer forma de intromissão sexual fora do casamento legítimo, mas raramente interveio quando o agressor era um nobre. Os pregadores e confessores advertiam contra o pecado da luxúria senhorial, mas a moral cristã coexistia com uma sociedade profundamente hierarquizada, onde a justiça era relativa ao status social. Nesse contexto, o mito do direito de pernada funcionou como uma metáfora da submissão geral do campesinato, mais do que como uma prática verificável. Ainda assim, o eco do mito persistiu. Na literatura medieval, o tema aparece em tom de zombaria ou crítica social. Nos fabliaux franceses, contos satíricos do século XIII, representam-se nobres libidinosos e servos impotentes frente ao seu poder. Na Inglaterra, Chaucer alude a figuras semelhantes em Os Contos de Canterbury. Em todos os casos, a intenção não é descrever uma lei, mas exibir uma injustiça. O relato do senhor que reclama a virgindade da noiva é, em última instância, uma parábola sobre o abuso de poder e a humilhação do fraco. Quando o mito ressurgiu na cultura moderna, o fez com força. Na Europa Ilustrada, foi utilizado para justificar a necessidade de acabar com os privilégios feudais. No século XIX, os historiadores românticos e os pintores o reviveram para encenar a brutalidade medieval, reforçando a ideia de uma Idade Média cruel e sensual. Essa visão, embora anacrônica, impôs-se na imaginação coletiva e sobrevive até hoje em filmes, romances e séries históricas. A cerimônia de cama. Na penumbra de um salão medieval, iluminado apenas por tochas, uma multidão ri, canta e bebe, enquanto um casal, frequentemente nervoso e exausto, é conduzido até a cama nupcial. Atrás, os convidados o seguem entre zombarias e gritos. Não há privacidade nem intimidade. Aquela cena, que hoje pareceria uma humilhação pública, era na Idade Média um costume formal, o bedding ceremony, ou cerimônia do leito. Seu propósito não era tanto garantir a consumação, mas selar diante de testemunhas o início do casamento. Mas a fronteira entre rito simbólico e espetáculo grotesco costumava ser tênue. O bedding ceremony foi comum na Europa desde a Alta Idade Média até bem entrado o século XVII. Em sua forma mais simples, consistia em acompanhar os recém-casados do banquete até o quarto, onde eram abençoados antes de ficarem a sós. No entanto, em muitos lugares, especialmente entre a nobreza e os camponeses do norte da Europa, a cerimônia adquiria um caráter público e teatral. Era a culminação do casamento como contrato social. Não bastava a palavra nem a missa, o corpo deveria dar testemunho. Na Escócia e na Inglaterra, o ritual começava com os convidados escoltando o casal, entre canções e brincadeiras ousadas. Amigos ou familiares ajudavam a tirar a roupa dos noivos, um de cada lado da cama, enquanto se faziam comentários sobre fertilidade, virilidade ou pureza. Em algumas aldeias, os padrinhos levantavam os lençóis para verificar se ambos se deitavam nus, como símbolo de sinceridade. Depois desejava-se bom descanso e descendência numerosa, e a porta era fechada. Só então o casamento era considerado completo. Na França, o costume adquiria um tom mais ritualizado. Os convidados carregavam tochas acesas enquanto entoavam cantigas de casamento. O sacerdote ou o pai da noiva oferecia uma bênção final, às vezes aspergindo água benta na cama. Nos palácios, a cerimônia podia ser um ato político. Reis, príncipes e nobres de alto escalão celebravam a consumação dos casamentos dinásticos diante de toda a corte.
Nesses casos, a entrada ao leito era presenciada por testemunhas oficiais, encarregadas de certificar que a união havia sido consumada. O que aparentemente era um gesto de fé pública podia se transformar em espetáculo de controle. Entre os camponeses, o tom era diferente. Em aldeias inglesas, alemãs ou flamengas, o wedding ceremony se transformava em uma festa barulhenta, muitas vezes regada a álcool. Toda a comunidade participava, lembrando aos recém-casados seu dever de procriar. Era uma mistura de celebração e zombaria, uma reafirmação da ordem social em que sexo, trabalho e fertilidade estavam entrelaçados. Em algumas aldeias praticava-se a canção da cama, em que os vizinhos cercavam a casa cantando versos obscenos até que as luzes se apagassem. Se o casal demorasse demais, o silêncio podia ser interpretado como mau presságio. Na Alemanha e na Escandinávia, as variantes eram ainda mais explícitas. Há registros de casos em que os convidados acompanhavam fisicamente o casal até a cama, os despindo parcialmente e colocando ambos sob os lençóis. Em regiões da Saxônia, o noivo devia levantar um copo e beber sobre o ventre da noiva, símbolo de fertilidade. Na Noruega e na Suécia, o rito se vinculava a antigos cultos pagãos do casamento como união de duas linhagens abençoadas pela terra. Quando o cristianismo se impôs, a Igreja tentou moderar esses costumes, mas não conseguiu erradicá-los totalmente. Os sacerdotes simplesmente reinterpretaram o rito como uma bênção coletiva, sem intervir em seu aspecto carnal. A função social do wedding ceremony era clara: demonstrar publicamente que o casamento havia começado de forma legítima. Em uma época sem registros civis, a comunidade era a testemunha do contrato, e seu olhar garantia que ninguém pudesse contestá-lo depois. A virgindade da noiva e a capacidade do esposo eram símbolos de honra familiar. Se o casal não conseguia consumar a união, o rumor se espalhava rapidamente, e o casamento podia ser anulado ou posto em dúvida. Por isso, o ritual, embora desconfortável, era considerado necessário. A reputação dependia disso. Nos estratos mais altos, a cerimônia tinha um valor político. As casas reais precisavam assegurar descendência e alianças. Em 1429, o casamento entre Henrique VI da Inglaterra e Margarida de Anjou foi seguido de um wedding ceremony, presenciado por cortesãos e damas de honra, que assinaram um documento confirmando que o casal compartilhava a cama. Em outras ocasiões, o ato era meramente simbólico. Os testemunhos viam os noivos deitados vestidos ou se beijando sob os lençóis e depois se retiravam. O documento selava a união, embora a consumação real ocorresse mais tarde. O wedding ceremony também tinha um componente de vigilância. Em comunidades rurais, o grupo servia para controlar que o casamento se consumasse e, portanto, fosse válido aos olhos de Deus e da sociedade. A intimidade não pertencia aos indivíduos, mas ao conjunto. Casar significava ingressar em uma rede de expectativas: fecundidade, obediência, permanência. O corpo não era um espaço privado, mas uma extensão da moral coletiva. Nesse contexto, a primeira noite se transformava em uma cena pública disfarçada de rito. Com o passar do tempo, essas cerimônias começaram a declinar. O século XVI trouxe consigo uma nova noção de pudor e privacidade, influenciada pelo humanismo e pela reforma religiosa. A Igreja começou a olhar com desconfiança para as celebrações barulhentas e os jogos obscenos. Em 1563, o Concílio de Trento estabeleceu normas mais rigorosas para o casamento cristão e, embora não tenha proibido explicitamente a wedding ceremony, a desencorajou. As classes altas começaram a considerá-la vulgar, própria de camponeses. Ainda assim, em regiões rurais da Inglaterra e da Alemanha, persistiu até bem entrado o século XVII, transformada em simples procissão ou bênção simbólica. Por trás do folclore, a wedding ceremony revela um aspecto essencial do mundo medieval: a inexistência do conceito moderno de intimidade. A noite de núpcias não pertencia ao casal, mas à comunidade que observava, julgava e sancionava. Era uma exposição ritual do dever conjugal e do controle social sobre a sexualidade. O que hoje seria entendido como uma humilhação era então um ato de validação moral e econômica. O casamento, mais do que uma união entre pessoas, era um pacto entre famílias e uma transação entre linhagens. Testes de virgindade e o pano manchado. O amanhecer após o casamento não trazia calma.
Em muitas aldeias medievais, o verdadeiro teste de uma união não se media em juramentos ou bênçãos, mas em uma mancha vermelha sobre um pano branco. Aquele pedaço de linho, exibido diante de familiares ou vizinhos, era considerado o testemunho físico da virgindade da noiva e, portanto, a garantia de sua pureza e da honra de duas linhagens. O pano manchado tornou-se um símbolo temido e venerado, um julgamento que pairava sobre cada mulher como uma sentença social. A virgindade feminina era, na Idade Média, um capital moral e econômico. Sua preservação definia a reputação da família, afetava os dotes, os contratos matrimoniais e o prestígio na comunidade. Desde a nobreza até o campesinato, o corpo da mulher era visto como uma propriedade que deveria ser entregue intacta ao esposo. O ímen, uma fina membrana sem função fisiológica relevante, foi transformado em um símbolo absoluto de castidade. Médicos e clérigos o descreviam como um selo natural, uma prova divina da honra. Sua ruptura, acreditava-se, deveria produzir sangue visível. Se esse sinal não aparecesse, a desonra poderia arruinar vidas inteiras. O ritual do pano manchado variava conforme as regiões. Em algumas áreas da França e da Espanha, o lençol era colocado sobre a cama antes do ato. Pela manhã, as mulheres mais próximas da noiva, como mãe, irmãs, parteiras ou vizinhas, iam examiná-lo. Se houvesse manchas de sangue, cantavam-se cantigas de triunfo e o pano era pendurado na janela ou exibido publicamente como símbolo de virtude. Caso contrário, o silêncio tornava-se pesado e a vergonha podia cair como uma condenação. Na Escócia e em certas partes da Alemanha, o ritual era mais discreto. As testemunhas esperavam fora do quarto e o esposo, ao sair, devia declarar se sua mulher havia sido encontrada donzela. Sua palavra bastava para legitimar ou destruir uma reputação. A crença na prova sangrenta era tão forte que, em muitos casos, a ausência de sangue era interpretada como prova de impureza ou adultério, sem considerar que inúmeras causas naturais poderiam explicar o resultado. Ímens elásticos, perda prévia por atividades físicas ou simplesmente uma anatomia diferente. Mas o pensamento médico medieval era dominado pelo simbolismo, não pela anatomia. Assumia-se que o sangue feminino, ao se misturar com o sêmen masculino, selava a união matrimonial e garantia a fertilidade. Não sangrar era, portanto, um mau presságio. Nos textos de medicina e moral cristã, o tema aparece com um tom obsessivo. Hildegarda de Bingen, no século XII, escreveu que a virgindade era um dom divino que resplandecia no corpo das mulheres puras. O médico italiano Trotula de Salerno, uma das poucas figuras femininas na medicina medieval, descreveu o ímen em termos clínicos, mas sua obra foi reinterpretada por homens que acrescentaram noções morais. Nos manuais de confessores, os sacerdotes instruíam os esposos a verificar a pureza de suas esposas com moderação, embora nunca condenassem a prática. A teologia justificava o controle, e a ignorância o transformava em superstição. Nos estratos camponeses, a prova adquiria um caráter comunitário. A noite de núpcias não era um ato privado, e o corpo da noiva pertencia simbolicamente à aldeia. Quando o pano era mostrado ao amanhecer, os vizinhos celebravam com música, brindes e comentários jocosos. Se a prova falhasse, a própria comunidade podia impor castigos, zombarias, difamação e até anulação do casamento. Em algumas vilas de Castela ou Normandia, o esposo tinha direito de devolver a mulher à família e exigir compensação econômica. Era o equivalente medieval a uma condenação pública sem possibilidade de defesa. Na nobreza, o ritual adquiria uma dimensão política. Os casamentos entre casas poderosas eram alianças de sangue e território. Um fracasso no teste podia desencadear conflitos. No século XIV, o rei Eduardo II da Inglaterra enfrentou um escândalo quando correu o boato de que sua esposa Isabel não havia sangrado na primeira noite, o que colocou em dúvida a legitimidade de sua descendência. Na França, alguns casamentos foram anulados após exames médicos e testemunhos sobre a honra perdida das esposas. Esses casos reforçaram a ideia de que a virgindade não era um assunto íntimo, mas uma questão de Estado. A manipulação também era comum. Muitas mulheres recorriam a métodos desesperados para simular o teste. Furavam-se com agulhas, escondiam sangue de animal entre os lençóis ou usavam corantes naturais.
Em tratados de medicina popular, mencionam-se misturas de sangue de galinha, vinho e ervas que imitavam a mancha. A mentira era perigosa, mas às vezes a única defesa diante de um sistema que não admitia explicações. Algumas mães instruíam suas filhas antes do casamento, ensinando-as como preparar o pano em segredo, sabendo que daquele sinal dependia seu futuro. Parteiras e comadronas ocupavam um papel ambíguo. Eram guardiãs da pureza e, ao mesmo tempo, cúmplices no engano. Seu conhecimento do corpo feminino as tornava temidas e respeitadas. Sabiam que o sangue não era uma verdade absoluta, mas não podiam contradizer o costume sem arriscar a vida ou a profissão. Em muitas regiões eram chamadas para certificar a virgindade de uma jovem antes do casamento ou para declarar se uma esposa havia falhado no teste. Sua palavra podia salvar ou condenar, mas também as tornava alvo de suspeitas de bruxaria ou impiedade. O controle sobre a virgindade não era apenas físico, mas moral e religioso. A Igreja, embora não promovesse diretamente o teste do pano, endossava a pureza como virtude essencial. Os sermões insistiam que o corpo da mulher devia permanecer fechado até o casamento e que o sangue da primeira noite representava a entrega da alma. Em muitos textos devocionais, a noiva era comparada à Virgem Maria, símbolo de castidade perfeita. Essa idealização transformou a sexualidade em pecado e a vergonha em virtude. As mulheres aprendiam desde crianças que seu valor dependia de um sinal visível de sofrimento, mas nem todas as culturas cristãs compartilhavam a mesma intensidade no ritual. Na Itália, onde o Renascimento começou a transformar os costumes, o teste foi perdendo força a partir do século XV. Em regiões mais rurais da Europa Central e do Norte, sobreviveu até bem entrada a Idade Moderna. Mesmo no século XVIII, cronistas escoceses e alemães ainda descreviam o costume de pendurar o pano na janela, embora já como gesto simbólico. A mancha se tornou uma tradição folclórica, esvaziada de seu poder judicial, mas não de seu peso moral. O mais significativo daquele ritual não era o tecido, mas o medo. Medo de falhar, de ser apontada, de carregar uma vergonha irredimível. Em uma sociedade que transformava a honra em moeda, o corpo feminino tornava-se a tela onde se escrevia o destino de famílias inteiras. O pano manchado não era apenas um teste de virgindade, mas uma forma de controle social, uma confirmação de que a comunidade podia vigiar até o mais íntimo. Consentimento vis contrato. Na Idade Média, casar não era um ato de amor, mas uma transação social. Os casamentos uniam terras, selavam alianças ou garantiam heranças. Mas entre essa teia de conveniência e poder, a Igreja começou a impor uma ideia radical para a sua época, que o casamento, aos olhos de Deus, só era válido se existisse o consentimento mútuo dos cônjuges. Era uma doutrina que chocava de frente com as práticas familiares, onde o corpo e a vontade dos jovens estavam subordinados aos interesses de seus pais ou senhores. Nesse conflito entre consentimento e contrato, travou-se uma das batalhas mais silenciosas e transcendentais da Idade Média. O direito canônico, desenvolvido pelos teólogos e juristas da Igreja desde o século XII, estabeleceu um princípio fundamental: consensus facit nuptias, ou seja, o consentimento faz o casamento. Bastava que um homem e uma mulher declarassem sua vontade de ser marido e mulher, mesmo sem testemunhas, para que a união fosse considerada legítima. Essa interpretação, registrada no Decretum Gratiani de 1140, quebrava séculos de tradição feudal. Até então, os casamentos eram pactos familiares e contratos econômicos fechados mediante a entrega do dote ou o acordo entre tutores. O amor e a escolha pessoal raramente tinham lugar nesse esquema. A nova doutrina eclesiástica pretendia cristianizar os costumes. Para a Igreja, o consentimento era uma expressão do livre-arbítrio, reflexo da vontade divina na alma dos homens. No entanto, na prática, a liberdade de escolha era um privilégio quase inexistente. Na nobreza, os casamentos continuavam sendo estratégias políticas, no campesinato, uma obrigação econômica. Os jovens mal participavam das decisões que marcavam suas vidas. A assinatura de um contrato matrimonial, a entrega do dote ou a presença de um sacerdote eram suficientes para selar a união, mesmo que o casal mal se conhecesse. Esse desajuste entre doutrina e costume gerou inúmeros conflitos.
Nos tribunais eclesiásticos começaram a se multiplicar os casos de casamentos secretos ou clandestinos, nos quais um casal afirmava ter se casado por sua própria vontade, sem autorização familiar. Muitos desses casos envolviam jovens que fugiam do controle paterno, buscando refúgio na promessa religiosa de liberdade. Mas a liberdade tinha limites. Se o casamento não contasse com testemunhas ou com a aprovação do entorno, poderia ser declarado nulo ou invalidado. As famílias, ao descobrirem, recorriam à força ou à chantagem para separar os cônjuges. Em um mundo regido pela reputação e pela propriedade, o consentimento individual era frágil diante da pressão coletiva. O choque foi especialmente violento nas classes altas. Os casamentos entre nobres eram negociados desde a infância. As promessas de aliança eram seladas por escrito e quebrá-las poderia desencadear guerras. O direito canônico tentou estabelecer regras para resolver essas tensões. Distinguia-se entre o matrimonium de praesenti, ou seja, a união consumada mediante o consentimento presente, e o matrimonium de futuro, que consistia em uma promessa de casamento. Esta última deveria ser cumprida posteriormente mediante a consumação. A diferença não era menor. Muitas famílias aproveitavam o compromisso de futuro para assegurar alianças sem permitir que os noivos se aproximassem realmente. Assim nasceram os casamentos arranjados entre crianças, nos quais a palavra se pronunciava anos antes do ato físico. Os juristas eclesiásticos enfrentaram dilemas impossíveis. O que fazer quando uma jovem afirmava ter sido casada contra sua vontade, mas o contrato havia sido assinado por seu pai? Ou quando um homem declarava ter se unido em segredo com uma mulher e depois se casava com outra por ordem de sua família? Os tribunais da Igreja, encarregados de julgar essas disputas, tornaram-se cenários de intrigas e testemunhos contraditórios. Os documentos preservados mostram casos de jovens que apelavam ao Papa para anular casamentos forçados e de famílias que usavam sua influência para silenciar essas vozes. Um dos casos mais conhecidos foi o de Inês de Mérida, uma jovem do século XIII prometida desde criança a um homem mais velho para consolidar uma aliança feudal. Pouco antes do casamento, declarou diante de um sacerdote ter dado seu consentimento a outro homem, a quem amava secretamente. Seu testemunho provocou um julgamento canônico que durou anos. A Igreja, embora reconhecesse a validade de sua palavra, finalmente decidiu a favor do contrato familiar, argumentando que o casamento deveria servir à ordem social. A mensagem era clara: o consentimento era sagrado, mas subordinado à conveniência. A idade também se tornou um tema central. Segundo o direito canônico, a idade mínima para o consentimento matrimonial era de 12 anos para as mulheres e 14 para os homens. A justificativa era teológica. Assumia-se que nessa idade as pessoas alcançavam a maturidade da alma e a capacidade de compreender o sacramento. Mas, na prática, essa norma legitimou casamentos infantis, nos quais o consentimento era puramente simbólico. As meninas não entendiam os termos da união, nem os riscos que ela implicava. A Igreja defendia a espiritualidade do vínculo, mas a realidade mostrava a crueza de um sistema que confundia a obediência com consentimento. Apesar das contradições, a doutrina eclesiástica introduziu uma mudança fundamental na história do casamento ocidental. Pela primeira vez, a vontade individual era reconhecida como elemento essencial. O casamento deixava de ser um simples contrato civil ou familiar para se tornar um sacramento pessoal. Mas esse avanço convivia com a brutalidade cotidiana. Muitas mulheres continuavam sendo forçadas, muitas meninas eram prometidas, e a ideia de consentimento mal sobrevivida entre os limites do ideal religioso e a prática feudal. Nos sermões e manuais de confessores, os teólogos insistiam que o ato conjugal deveria ocorrer sem violência e com acordo mútuo, mas os limites dessa norma eram vagos. O que significava o consentimento quando o corpo era propriedade alheia? Que liberdade podia exercer uma esposa em um mundo onde a desobediência era punida como pecado ou delito? O direito canônico proclamava uma liberdade que a ordem social negava a cada dia. O conflito entre consentimento e contrato nunca foi totalmente resolvido. A Igreja, que queria proteger a vontade individual, acabou abençoando casamentos pactuados, alianças políticas e uniões forçadas.
E enquanto os juristas debatiam sobre a validade das promessas, a vida de milhares de mulheres se consumia no silêncio de um dever imposto: casamento infantil e tutela. Nos castelos de pedra e nas aldeias perdidas da Europa medieval, os casamentos infantis não eram exceção, mas norma. Numa sociedade que via o casamento como uma ferramenta política, econômica ou espiritual, a idade era um detalhe menor. As meninas eram prometidas antes de entender o significado das palavras que as comprometiam, e seus corpos se tornavam garantia de alianças que selavam fortunas, territórios ou títulos nobiliárquicos. A infância, tal como a entendemos hoje, não existia. A infância não era um espaço de liberdade, mas uma etapa que deveria ser encurtada para servir a família e a ordem social. O direito canônico, consolidado a partir do século XII, fixou a idade mínima para contrair matrimônio em 12 anos para as mulheres e 14 para os homens. Aquela disposição, que pretendia proteger a maturidade espiritual, acabou legitimando uma infinidade de abusos. Na prática, os compromissos eram realizados muito antes. As famílias poderosas pactuavam noivados entre crianças de 7, 5 ou até 3 anos, selando o acordo mediante juramentos, documentos ou simples promessas verbais. A união se consumaria anos depois, quando a Igreja considerasse que os contraentes tinham idade suficiente para dar seu consentimento e compartilhar o leito. O casamento infantil foi uma estratégia de sobrevivência e poder. Na nobreza, servia para assegurar heranças e alianças dinásticas. No campesinato, respondia à necessidade de estabilidade econômica. Casar cedo uma filha significava menos bocas para alimentar e uma nova fonte de trabalho ou dote. As crianças eram peças em um tabuleiro que não compreendiam. Seus futuros eram decididos entre adultos em reuniões de conselho ou banquetes, onde cada promessa matrimonial equivalia a uma transação. Em muitos casos, os prometidos nem se conheciam até o dia do casamento. Os contratos matrimoniais costumavam estabelecer uma figura-chave: o tutor ou guardião. Este atuava como representante legal do menor, negociava os termos do acordo e se encarregava de custodiar a dote ou as propriedades associadas. Em teoria, seu papel era proteger os interesses da criança. Na prática, a tutela se tornou um instrumento de poder. Muitos tutores usavam sua autoridade para controlar ou explorar seus pupilos, especialmente se eram herdeiras de fortuna. O tutor decidia quando e com quem a menor deveria se casar e podia impor sua vontade sob o argumento de proteção moral ou econômica. Nos casos mais extremos, o tutor se tornava o futuro esposo. Existem numerosos registros de nobres e clérigos que, após serem designados como guardiões de uma menina órfã, acabavam casando-se com ela ao alcançar a idade legal. A Igreja permitia, desde que houvesse consentimento, uma palavra esvaziada de sentido nessas circunstâncias. A diferença de idade podia ser enorme. Um homem de 40 anos desposando uma menina de 12 era visto como um ato honrável, não escandaloso. O corpo infantil era considerado fértil em potência, uma semente que deveria ser cultivada para produzir herdeiros. Entre as classes baixas, o fenômeno adquiria nuances distintas. Nas aldeias camponesas, as meninas geralmente se casavam jovens, às vezes antes dos 15 anos, empurradas pela necessidade econômica e pressão social. A fertilidade precoce era valorizada e a união servia como garantia de trabalho e estabilidade. A família entregava a filha, junto com um dote modesto, fosse um baú, uma vaca ou um terreno, garantindo assim seu sustento futuro. Mas muitas dessas meninas passavam diretamente da obediência paterna para a obediência conjugal, sem jamais conhecer a possibilidade de escolher. A tutela mudava de mãos, mas o poder continuava o mesmo. O direito civil e o canônico tentaram estabelecer distinções entre os noivados futuros, promessas de casamento feitas na infância, e os casamentos consumados. Segundo a lei, um compromisso infantil podia ser anulado se uma das partes rejeitasse a união ao atingir a idade de consentimento. No entanto, na prática, essas anulações eram quase impossíveis. A pressão das famílias, as dívidas de honra e as alianças políticas faziam com que os compromissos fossem cumpridos sem questionamento. A palavra dada, mesmo pela boca de uma criança, tinha peso de lei. Os efeitos desses casamentos eram devastadores.
Muitas meninas morriam durante a consumação ou nos primeiros partos, incapazes de suportar a carga física da maternidade precoce. Os registros eclesiásticos dos séculos XIII e XIV mostram um aumento alarmante de mortes por infecções, hemorragias ou partos prematuros em jovens esposas. Os médicos da época, influenciados pela teoria dos humores, recomendavam que as mulheres se casassem e procriassem, tão logo a natureza permitisse, confundindo maturidade biológica com destino moral. Nesse pensamento, o corpo feminino era visto como um recurso que devia ser utilizado, não protegido. A Igreja, presa entre sua doutrina do consentimento e os costumes sociais, adotou uma posição ambígua, mas também existiam vozes críticas. No século XIII, o teólogo Tomás de Aquino alertou sobre os perigos dos casamentos prematuros e apontou que o consentimento forçado não podia ser considerado válido. Sua postura, no entanto, foi minoritária. A maioria dos clérigos considerava o casamento infantil um mal necessário para preservar a ordem e a moral. Os casos de resistência foram escassos, mas não inexistentes. Em alguns conventos, jovens prometidas encontravam um refúgio temporário, buscando escapar de casamentos impostos. Algumas conseguiam que o Papa anulasse seus compromissos alegando coerção, mas essas vitórias eram excepcionais. No âmbito jurídico, a figura da tutela consolidou a noção de que as mulheres, independentemente da idade, sempre precisavam de um representante masculino, o pai, o marido ou o tutor. Essa dependência legal persistiu durante séculos, mesmo além da Idade Média. O casamento não era uma união entre iguais, mas uma transferência de poder, da mão do pai à do marido, do contrato ao leito. Essa continuidade de domínio, invisível nos documentos, sentia-se na vida cotidiana como uma corrente. Violência conjugal e ausência de tipificação. Na sociedade medieval, o casamento não era um espaço de igualdade, mas uma hierarquia doméstica. O marido representava a autoridade absoluta dentro do lar, e a esposa, subordinada a ele por lei, costume e religião, era obrigada a obedecer. Essa obediência não era simbólica, mas concreta. A violência conjugal, fosse física, sexual ou psicológica, não só era tolerada, como entendida como parte da ordem natural das coisas. O amor não fazia parte do contrato matrimonial, a submissão sim. O direito da época definia a família como uma extensão do feudo. Assim como o senhor governava sobre seus servos, o homem governava sobre sua esposa. Os códigos jurídicos medievais, tanto civis quanto canônicos, conferiam ao marido o dever de corrigir sua mulher se ela desobedecesse ou agisse contra sua honra. Essa correção podia incluir castigos físicos. Na prática, a fronteira entre disciplina e abuso era inexistente. Enquanto o castigo não colocasse a vida da mulher em risco, as autoridades raramente intervinham. O direito romano, ainda influente na Idade Média, já havia estabelecido a figura do pater familias, que podia dispor dos corpos sob seu teto. O direito germânico, por sua vez, legitimava a violência razoável como meio de controle. Nos foros castelhanos do século XIII, reconhecia-se ao marido a faculdade de repreender e castigar sua esposa em caso de infidelidade ou desobediência. Na Inglaterra, a common law introduziu a noção de que um homem podia bater em sua mulher com uma vara da grossura do seu polegar, frase que séculos depois ficou conhecida como a infame Rule of Thumb. A frase nunca existiu como lei escrita, mas refletia uma mentalidade. A correção física era um direito marital. No âmbito religioso, a violência doméstica também não era condenada abertamente. Os sermões e manuais de confessores aconselhavam moderação, não proibição. O teólogo espanhol Martín de Azpilcueta, no século XVI, advertia que o marido devia corrigir sua esposa com discrição e sem furor, como um pastor guia seu rebanho. O mesmo Tomás de Aquino considerava que a mulher devia suportar os golpes como parte de seu dever conjugal, para manter a paz do lar. Na moral cristã, o sofrimento feminino transformou-se em virtude, uma prova de paciência, humildade e fé. Essa interpretação teológica apoiava-se em uma leitura literal das Escrituras. Na carta de São Paulo aos Efésios dizia-se: "As mulheres estejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher." Essa frase foi citada durante séculos como justificativa do domínio masculino. O casamento era entendido como uma cadeia de obediência.
Deus sobre o homem sobre a mulher. Nesse esquema, a violência não era vista como desvio, mas como ferramenta de disciplina. As autoridades civis mal intervinham nos conflitos domésticos. Os tribunais medievais raramente processavam casos de violência marital, salvo quando terminavam em homicídio. Nos registros judiciais da Inglaterra, França ou Castela, os casos de esposas espancadas ou estupradas por seus maridos são quase inexistentes. Não porque não ocorressem, mas porque não eram considerados crimes. A vida privada era domínio do homem e a justiça não deveria se intrometer em sua casa. Os vizinhos podiam saber, as parteiras podiam ver, os confessores ouvir, mas todos guardavam silêncio. A violência sexual dentro do casamento também não era tipificada. A noção de estupro conjugal não existia. O ato sexual era considerado um dever da esposa e um direito do marido. Os manuais de confessores indicavam que a mulher devia entregar-se sem resistência, sempre que o marido o solicitasse, mesmo que não desejasse o ato. Recusar podia ser interpretado como pecado de rebeldia ou como causa de anulação do casamento. Nessa lógica, o corpo feminino não tinha direito ao consentimento dentro do vínculo matrimonial. O dever conjugal apagava toda a possibilidade de recusa. Nos testemunhos da época, algumas mulheres tentaram denunciar os abusos aos tribunais eclesiásticos, mas suas vozes se perderam no vazio legal. As atas conservadas nos arquivos de Rouen ou de Bolonha mostram pedidos de esposas que imploravam separação por crueldade intolerável, golpes sangrentos ou medo de morte. Na maioria dos casos, os juízes ordenavam que se reconciliassem ou se retirassem temporariamente a um convento, sem punir o agressor. Apenas em raras ocasiões se concedia a anulação, e somente se demonstrasse impotência, infidelidade ou heresia. A violência por si só não era motivo suficiente. A ausência de tipificação legal transformou o lar em um espaço de impunidade. A dor se escondia atrás das paredes e a vergonha impedia de falar. As mulheres aprendiam a suportar, a calar, a sobreviver. Algumas recorriam a remédios populares ou à magia doméstica, amuletos, preces, poções soníferas para acalmar os maridos. Nas aldeias, as vizinhas compartilhavam conselhos em voz baixa, transmitindo estratégias para evitar a ira masculina. Era um saber silencioso, construído a partir do medo. A violência conjugal não distinguia classes. Nos castelos, as rainhas podiam ser humilhadas tanto quanto as camponesas nas cabanas. A diferença estava no escândalo. Quando o abuso afetava uma figura nobre, tornava-se assunto de Estado. Em 1313, a rainha Margarida da Borgonha foi publicamente agredida pelo marido, Luís de Dars da França, acusado de ciúmes. O fato desencadeou um escândalo que a igreja resolveu com silêncio. Em contrapartida, as camponesas sofriam no anonimato, sem testemunhas, sem recursos, sem nome. A cultura popular refletia essa realidade com naturalidade. Nos fabliaux e canções de gesta, as esposas espancadas eram motivo de escárnio ou lição moral. Nos contos moralizantes, eram apresentadas como culpadas de seu próprio castigo. Mulheres fofoqueiras, rebeldes ou infiéis que mereciam correção. O humor medieval transformava a dor em riso, perpetuando a ideia de que a violência doméstica era um traço inevitável da vida conjugal. Assim, o abuso não só se normalizou, como também se celebrou. A punição física era considerada, inclusive, uma forma de amor. Na literatura moral do século XV, aconselhava-se ao marido castigar com mão justa e coração terno, como se a violência fosse demonstração de preocupação. Essa retórica confundia controle com afeto e transformava a crueldade em virtude doméstica. A obediência feminina era a base do equilíbrio familiar, a força masculina sua garantia. No entanto, sob essa estrutura de domínio, começaram a surgir fissuras. Alguns juristas do final da Idade Média começaram a questionar a impunidade marital. Na Itália e na França, certos tribunais eclesiásticos reconheceram a crueldade excessiva como causa legítima de separação, embora não de anulação. Era uma mudança mínima, mas simbólica. O sofrimento da esposa começava a ser visível, embora ainda não punido. A violência continuava parte da ordem, mas já não totalmente incontestável. Anulação e não consumação. Na Idade Média, o casamento era uma prisão abençoada pela Igreja.
Uma vez pronunciado o consentimento e consumado o ato, a união era indissolúvel. O divórcio, como se entende hoje, não existia. Restavam apenas duas saídas possíveis, a morte ou a anulação. Mas obter uma anulação era um processo longo, humilhante e quase impossível. Era necessário provar que o casamento nunca havia existido de fato, que havia sido inválido desde o início. Entre as causas admitidas estavam a impotência, o parentesco proibido, a coerção, o engano ou a não consumação. E em todos os casos, os corpos eram chamados a testemunhar. A Igreja considerava o casamento um sacramento indestrutível, reflexo da união entre Cristo e sua Igreja. No entanto, para manter a pureza desse ideal, precisava definir os limites de sua validade. Se um casamento não pudesse ser cumprido, seja porque o ato conjugal não ocorria, não havia descendência ou um dos cônjuges ocultava uma incapacidade, podia-se solicitar sua anulação. Na teoria, o processo buscava a verdade moral. Na prática, tornava-se um julgamento sobre a intimidade. Os juízes analisavam se o casamento havia sido consumado, ou seja, se o ato sexual havia ocorrido pelo menos uma vez. Caso não, o vínculo podia ser declarado nulo, mas prová-lo exigia invadir o mais íntimo, o corpo e a vergonha. O procedimento judicial era implacável. As testemunhas podiam ser servos, parteiras, confessores ou vizinhos que tivessem observado ou ouvido algo. As perguntas eram explícitas: se tinham visto sinais de sangue, se ouviram gemidos, se notaram impotência ou rejeição. Em alguns casos, os cônjuges eram interrogados separadamente sobre os detalhes de seu encontro. As respostas precisavam coincidir em número de tentativas, duração, posição ou dificuldade. O menor erro podia desacreditar o testemunho. A sexualidade transformava-se em processo. Nos casos de impotência masculina, a humilhação atingia outro nível. Os tribunais ordenavam exames físicos para determinar se o homem era capaz de agir como marido. Em algumas ocasiões, era obrigado a demonstrar sua virilidade diante de testemunhas ou médicos designados pela Igreja. Se não conseguia provar, o casamento podia ser anulado. Mas o processo era tão vergonhoso que muitos preferiam carregar a culpa a se expor. As sentenças eram registradas nos arquivos, e o estigma os acompanhava por toda a vida. As mulheres, por sua vez, precisavam suportar exames igualmente invasivos. Quando uma esposa afirmava que o marido não havia consumado o casamento, ela era submetida a inspeções por parte de parteiras ou médicos para comprovar sua virgindade. O objetivo era verificar se o ímen permanecia intacto. Essa prática, longe de científica, era um ato de humilhação pública. Se a mulher não sangrasse durante a revisão ou se sua anatomia fosse ambígua, era acusada de mentir. O tribunal geralmente favorecia o homem, a menos que houvesse provas irrefutáveis de impotência. Entre as causas mais comuns de anulação figurava o parentesco proibido. A Igreja havia definido uma extensa rede de graus de consanguinidade e afinidade que abrangiam até 7 gerações. Isso fazia com que muitos casamentos fossem tecnicamente inválidos. As famílias nobres, acostumadas a se casar entre parentes para conservar terras e títulos, encontravam-se em conflito permanente com as leis eclesiásticas. Quando convinha politicamente, essa mesma proibição servia como pretexto para anular um casamento indesejado. Bastava demonstrar um parentesco remoto para obter a nulidade. A moral servia à conveniência. O engano também era motivo de anulação. Ocultar uma doença, um voto religioso prévio ou uma identidade falsa podia invalidar a união. Alguns casos chegavam ao absurdo. Cônjuges que descobriam que seu parceiro havia sido batizado com outro nome ou que pertencia a uma linhagem bastarda. Nesses julgamentos, os juízes analisavam certidões de nascimento, certificados de batismo e declarações de testemunhas. A verdade espiritual era decidida com documentos. Os processos por não consumação eram particularmente cruéis. Assumia-se que o casamento devia ser provado fisicamente, e a ausência do ato era interpretada como desobediência ou fraude. Em muitas regiões, o tribunal podia ordenar um teste de coabitação. Obrigava-se os cônjuges a compartilhar a cama por um período determinado, sob supervisão indireta. Se após esse período não se lograsse a consumação, o casamento podia ser anulado. Em certos casos, os servos deviam certificar que não se ouviu movimento ou que a cama permanecia intacta.
A privacidade, na prática, desaparecia. As consequências sociais eram devastadoras. Um casamento anulado equivalia a uma mancha para a vida toda. A mulher era apontada como infértil ou frigida, o homem como impotente ou afeminado. As famílias perdiam prestígio, os contratos econômicos se desfaziam, as alianças políticas se quebravam. O fracasso conjugal era visto como castigo divino. Em algumas aldeias, as mulheres anuladas eram afastadas da comunidade ou enviadas a conventos. Os homens, por outro lado, podiam se casar novamente sem dificuldade. O peso da vergonha recaía quase sempre sobre elas. A justiça eclesiástica, mesmo quando decidia a favor da esposa, a expulsava do mundo. Esses processos revelam o nível de controle que a Igreja exercia sobre a vida íntima. O corpo dos cônjuges era propriedade moral do clero. Os pecados, as dúvidas, os fracassos, tudo era examinado e classificado. Nos manuais de confessores, recomendava-se aos sacerdotes interrogar os casais sobre sua conduta sexual. Se dormiam juntos, se evitavam a união, se utilizavam artifícios ilícitos. O leito matrimonial tornou-se um campo de vigilância espiritual. Não havia espaço para o desejo, apenas para o dever. Contudo, por trás desses procedimentos, escondia-se uma tensão mais profunda. A anulação não era apenas uma questão religiosa, mas econômica. A dote, as heranças e os direitos de propriedade dependiam da validade do casamento. Cada sentença afetava fortunas, títulos e territórios. Em última análise, a pureza do sacramento servia para manter a ordem social e patrimonial. As emoções não importavam, os bens sim. Dote e preço da noiva. Na Idade Média, o casamento era, antes de tudo, uma transação econômica. A união entre duas pessoas implicava uma troca de bens, favores ou terras que asseguravam o equilíbrio entre famílias. Por trás de cada cerimônia, cada promessa ou cada bênção, existia um contrato. A noiva, mais do que um indivíduo, era um valor mensurável em moedas, animais ou propriedades. Seu dote era a garantia do acordo e seu corpo a confirmação do pacto. O dote representava a contribuição econômica que a família da noiva entregava ao esposo para ajudar a sustentar o novo lar. Podia incluir moedas, joias, gado ou mesmo terrenos. Nas classes nobres, os dotes alcançavam somas exorbitantes, castelos, vilas ou direitos feudais. No campesinato, um dote podia consistir em uma vaca ou um saco de grãos. Em qualquer caso, a lógica era a mesma. A mulher chegava ao casamento acompanhada de uma carga econômica que determinava seu valor e sua segurança. Se o esposo morresse, o dote deveria ser devolvido. Se ela fosse repudiada, o dinheiro servia como defesa. Na prática, no entanto, poucas mulheres conseguiam recuperar algo. O dinheiro passava de mão em mão e, com ele, a independência feminina. As arras, por outro lado, eram o símbolo inverso. O presente que o esposo oferecia à esposa como sinal de compromisso. Na teoria cristã, representavam o amor e a responsabilidade do marido. Na realidade, funcionavam como um pagamento antecipado, uma forma de legitimar a compra. As arras eram de ouro ou prata e eram entregues publicamente durante a cerimônia para que todos vissem que o acordo estava fechado. Frequentemente, o valor equivalia a 1/10 do patrimônio do esposo, embora na prática fosse uma cifra negociável. Se a esposa morresse sem descendência, as arras retornavam ao marido. Se ele falecesse primeiro, a viúva as conservava como sustento. Era um equilíbrio de aparências, mas não de poder. Nos registros notariais da França, Inglaterra ou Castela, conservam-se milhares de contratos matrimoniais que detalham com precisão essas transações. A mulher aparece sempre como objeto passivo, mencionada junto aos bens. Por exemplo, Joana, filha de tal, entrega-se com tantos maravedes, tantas cabeças de gado e uma cama com lençóis de linho. O casamento era assinado como uma compra e venda. As testemunhas certificavam que ambas as famílias ficavam satisfeitas. O amor não figurava em nenhuma cláusula. No mundo camponês, onde o dinheiro era escasso, o dote podia ser substituído por trabalho. O pai da noiva oferecia mão de obra ou colheitas ao futuro genro. Às vezes, o preço da noiva era pago com anos de serviço. Esse trabalho por esposa era comum em regiões germânicas e nórdicas, onde jovens pobres ofereciam sua força em troca de casamento. Não era um gesto romântico, mas uma troca socialmente aceita. Quem não podia pagar, não se casava.
e quem não tinha filhas perdia um recurso valioso na economia local. Nas classes altas, o valor do dote transformava-se em ferramenta de poder político. Um casamento podia unir reinos ou arruinar linhagens. Os cronistas do século XIV descrevem negociações em que o valor do dote pesava mais que a idade ou a saúde dos noivos. Uma princesa de 13 anos podia ser enviada a outro país junto com um cofre de ouro e um séquito de servos. Seu destino era assegurar uma aliança, não um lar. Nesses acordos, o corpo feminino se convertia em fronteira diplomática, um meio de paz entre homens. Mas mesmo entre os humildes, a pressão econômica do casamento era imensa. Uma família que não podia dotar sua filha ficava marcada pela vergonha. Em algumas vilas da Castela e Provença, existiam fundos comunais, conhecidos como dotes das donzelas pobres, sustentados pela caridade local para ajudar a casar jovens sem recursos. Sem dote, não havia casamento. E sem casamento, não havia futuro. A miséria condenava muitas mulheres ao convento ou à servidão doméstica. A economia matrimonial não terminava com o casamento. Em caso de conflito ou viuvez, as famílias discutiam a devolução do dote. As disputas por bens conjugais saturavam os tribunais eclesiásticos. Alguns esposos dilapidavam o dinheiro, outros o usavam como garantia de dívidas. A mulher que legalmente não podia administrar bens sem permissão do marido ficava desprotegida. Sua fortuna se convertia em instrumento de controle, um lembrete de que sua liberdade estava sujeita ao ouro que aportava e ao leito que compartilhava. Rituais de fertilidade e superstições. Na penumbra de um quarto medieval, a noite de núpcias não era apenas um ato carnal nem um dever religioso. Era um rito carregado de símbolos e temores. O futuro de uma família dependia dessa união e a fertilidade era sua promessa mais esperada. Em uma época dominada pela superstição, o amor se misturava com a magia e o corpo se tornava um campo de forças invisíveis. A primeira noite, entre orações e amuletos, era tanto uma cerimônia quanto uma prova, uma invocação à vida em meio à escuridão. O pensamento medieval via a fertilidade como uma bênção divina, mas também como um fenômeno que precisava ser provocado ou protegido. Os homens temiam a impotência tanto quanto as mulheres temiam a esterilidade. Nos sermões, os clérigos falavam do casamento como o único caminho legítimo para a procriação, mas o povo recorria a seus próprios meios. As mulheres levavam ervas amarradas à cintura, os homens bebiam poções de mel e vinho, e ambos repetiam orações que combinavam latim mal aprendido com fórmulas pagãs herdadas de gerações anteriores. As ervas quentes eram as mais procuradas: gengibre, canela, arruda, funcho, mostarda. Acreditava-se que seu fogo interior estimulava o desejo e fortalecia o corpo. As frias, como hortelã ou sálvia, eram usadas para acalmar a luxúria ou evitar gravidezes indesejadas. O equilíbrio dos humores, como sangue, fleuma ou bile amarela e negra, governava a concepção segundo a medicina galênica. Se o corpo estava demasiado frio ou úmido, a alma vital não podia acender a semente. Por isso, antes do encontro, muitos esposos bebiam vinho temperado ou aplicavam ungüentos que prometiam vigor imediato. Em alguns tratados da época, como o Taquinum Sanitatis, recomendava-se comer amêndoas, figos ou cebolas para despertar a natureza adormecida. As superstições não se limitavam ao corpo. Em várias regiões da Europa, os recém-casados seguiam rituais simbólicos para atrair fertilidade. Quebrar um pão sobre a cama, pendurar espigas de trigo ou colocar um gato preto debaixo da cama como guardião do lar. Na França, as parteiras abençoavam o quarto com ramos de louro e rezas improvisadas. Na Escócia, a noiva devia pisar na terra descalça antes de entrar no quarto, gesto que representava a conexão com a fertilidade da natureza. O casamento não era apenas entre duas pessoas, mas entre os corpos e o mundo que os continha. A magia popular oferecia remédios mais ousados. Dizia-se que beber leite de cabra misturado com sangue menstrual garantia descendência masculina, enquanto untar mel sobre o ventre atraía a fertilidade.
Em algumas aldeias italianas, as mulheres escondiam debaixo do travesseiro pequenas figuras de madeira em forma de falo, relíquias de antigos cultos romanos. A igreja condenava abertamente esses rituais, mas sua influência era fraca fora dos mosteiros. Na prática, os camponeses combinavam a fé cristã com crenças pré-cristãs, formando uma religião paralela de símbolos, rezas e amuletos. O papel das parteiras era central. Eram as guardiãs dos segredos do corpo feminino, aquelas que conheciam as fases da lua, as ervas da floresta e os sinais de fertilidade. Consultava-se elas antes e depois da noite de núpcias, e sua palavra tinha mais peso que a dos sacerdotes. Algumas preparavam infusões para favorecer a concepção, outras ensinavam métodos para evitá-la. Seus conhecimentos, transmitidos de mãe para filha, as tornaram figuras ambíguas, necessárias para a vida, suspeitas para a igreja. Muitas seriam perseguidas séculos depois sob acusações de bruxaria, mas no coração da Idade Média eram as verdadeiras donas do saber íntimo. O medo da infertilidade era profundo. Um casamento sem filhos era considerado uma maldição. A ausência de descendência colocava em risco heranças e alianças, mas também desafiava o mandato divino de crescei e multiplicai-vos. As mulheres estéreis eram objeto de murmúrios e os homens impotentes de zombaria e desprezo. Para ambos, o fracasso na cama era um fracasso perante a comunidade. Por isso, a noite de núpcias não era um momento de prazer, mas uma prova pública disfarçada de intimidade privada. Mesmo na nobreza, onde as uniões eram políticas, a pressão era a mesma. Os médicos da corte preparavam poções com pó de chifre de cervo ou pedra bezoar. Os clérigos recomendavam orações específicas a santos como Margarida ou Gil de Cazenove, protetores das parturientes. Até os reis recorriam à superstição. Conta-se que Henrique II de Castela, temendo sua esterilidade, ordenou pendurar um cinto de relíquias sobre sua cama antes de cada noite conjugal. A fronteira entre fé e magia se desvanecia no mesmo instante em que as velas se apagavam. Controle social e honra familiar. Nas aldeias medievais, o casamento não pertencia ao casal, mas à comunidade. Era um assunto público, vigiado e comentado por todos. A união de duas famílias implicava uma rede de compromissos, expectativas e temores que se estendiam além do leito conjugal. Em um mundo onde a reputação valia mais que a verdade, a honra familiar era um capital tão frágil quanto necessário. E cada gesto, cada rumor podia elevar ou destruir gerações inteiras. Desde o momento do casamento, os recém-casados ficavam sob observação. A comunidade tinha o direito de saber se a união era legítima, se havia sido consumada e se a noiva havia cumprido as normas de pureza. Os vizinhos, os parentes, as parteiras e até os sacerdotes formavam uma rede de vigilância informal que controlava a moral coletiva. Nas pequenas aldeias, as vidas eram conhecidas em detalhe e a intimidade era um luxo reservado a ninguém. O silêncio despertava suspeitas, a discrição, rumores. Nesse contexto, a honra funcionava como um mecanismo de controle social. A honra familiar não dependia apenas do comportamento individual, mas do julgamento público. Uma mulher acusada de infidelidade, um homem apontado como impotente ou um casamento sem prova de virgindade podiam arrastar a vergonha por toda uma linhagem. As fofocas tinham peso legal e religioso. Um comentário mal-intencionado podia derivar em investigações ou castigos. Os tribunais eclesiásticos, embora incapazes de controlar todos os casos, atuavam como árbitros morais. As confissões e os sermões reforçavam a ideia de que a pureza da esposa e a autoridade do marido eram pilares da ordem divina. A vigilância coletiva era exercida com uma naturalidade cruel. As casas estavam abertas, as paredes eram finas e a vida era compartilhada. Nas noites de casamento, os cantos, as zombarias e os comentários dos vizinhos acompanhavam a consumação como um espetáculo obrigatório. Em algumas aldeias francesas ou alemãs, os recém-casados eram acordados ao amanhecer por grupos de amigos que exigiam ver o pano manchado ou ouvir os primeiros sinais da nova vida conjugal. Se o casal não cumpria as expectativas, a comunidade reagia com zombarias ou castigos simbólicos. Era o preço do fracasso público. O controle não terminava na noite de núpcias. Durante os primeiros meses, a fertilidade era observada com ansiedade. Se a esposa não engravidava,
as especulações começavam. Estaria amaldiçoada, doente ou simplesmente indigno? A falta de filhos era um estigma. As mulheres eram as primeiras a carregar a culpa, acusadas de fechadas ou frias. Os homens, por outro lado, podiam justificar a infertilidade apelando a causas divinas ou à má sorte. A balança moral sempre se inclinava para um lado. No meio urbano, a honra se tornava moeda de prestígio. Os ofícios, confrarias e corporações controlavam a conduta de seus membros. Um mestre artesão podia perder sua reputação, e com ela sua clientela, se sua esposa fosse vista como infiel ou desobediente. A moral pública garantia a estabilidade econômica. Nas classes altas, a honra se media em linhagens. Uma suspeita de bastardia podia alterar heranças e alianças políticas. Por isso, as famílias vigiavam de perto as mulheres jovens, restringindo seus movimentos e conversas. A liberdade era um risco que poucos estavam dispostos a assumir. Os castigos por desonra variavam conforme o lugar e a gravidade. Nas aldeias, a zombaria pública era a sanção mais comum. Desfiles com bonecos que representavam os infiéis, canções obscenas ou julgamentos populares. Nas cidades maiores, as penas podiam incluir o desterro ou o confinamento em conventos. Em todos os casos, o objetivo era restaurar a ordem social e lembrar à comunidade que a honra não era um direito, mas um dever coletivo. A vergonha pública tornou-se o instrumento mais eficaz de disciplina. A honra também tinha uma dimensão econômica. Uma família desonrada perdia sua capacidade de negociar casamentos vantajosos. O dote de uma filha podia ser reduzido ou anulado se existissem suspeitas sobre sua reputação. As mulheres, conscientes disso, cresciam aprendendo que seu corpo era um espelho da fortuna familiar. O silêncio, a modéstia e a obediência eram virtudes não apenas religiosas, mas financeiras. Uma mancha na honra podia custar gerações inteiras de estabilidade. No contexto dessa vigilância constante, a comunidade se assegurava de manter seu próprio equilíbrio. O controle moral não apenas preservava a fé, mas também a estrutura econômica do feudo ou da cidade. A reputação das famílias determinava o valor de suas terras, a força de suas alianças e a legitimidade de seus herdeiros. A honra, portanto, era uma forma de propriedade coletiva, vigiada com zelo e defendida com violência. Perspectivas comparadas. A Europa medieval não foi um bloco uniforme. Sob o mesmo céu conviviam múltiplos sistemas legais, credos e costumes que moldavam de maneira distinta o casamento e a sexualidade. Enquanto o cristianismo latino impunha seu rígido modelo de sacramento indissolúvel, outras tradições como as nórdicas, judaicas e islâmicas ofereciam visões mais flexíveis ou pragmáticas. Comparar esses mundos permite entender até que ponto as práticas desumanas da Idade das Trevas dependiam do contexto cultural mais do que do tempo. No âmbito cristão latino, o casamento era um sacramento absoluto. A Igreja controlava a legitimidade do consentimento, a validade da consumação e a moral do leito. A virgindade feminina era glorificada, o prazer era considerado perigoso e a união devia servir ao propósito da procriação. As leis canônicas eram estritas, mas nem sempre coerentes. Proibiam a poligamia e o divórcio, embora tolerassem os casamentos forçados e a violência conjugal. Na prática, a moral cristã oscilava entre o ideal de pureza e a realidade de uma sociedade patriarcal e pragmática. No norte da Europa, os povos nórdicos conservaram por mais tempo costumes pré-cristãos. Na Escandinávia, Islândia e partes da Inglaterra, o casamento tinha um caráter contratual mais do que religioso. Antes da cristianização, as mulheres podiam conservar certa autonomia, levavam seu próprio dote, controlavam parte de seus bens e, em alguns casos, podiam solicitar o divórcio. O Gragas islandês, código legal do século XIII, permitia que uma esposa se separasse se o marido a abandonasse ou a maltratasse gravemente. No entanto, essa liberdade era relativa. Com a chegada do cristianismo, os costumes alinharam-se à doutrina romana. O poder voltou a concentrar-se nas mãos do esposo e a sexualidade feminina ficou submetida à vigilância clerical. Entre as comunidades judaicas da Europa, o casamento era considerado um ato civil e religioso ao mesmo tempo, mas com um quadro jurídico mais definido.
A ketubá, contrato matrimonial obrigatório desde a antiguidade, protegia a esposa mediante a promessa de uma compensação econômica em caso de divórcio ou viuvez. O divórcio, embora desaconselhado, era legal e podia ser solicitado por ambas as partes sob certas condições. As leis mosaicas reconheciam a possibilidade da separação sem convertê-la em pecado. No entanto, a desigualdade persistia. O esposo podia repudiar sua mulher com maior facilidade, e a virgindade continuava sendo uma condição socialmente valorizada. Ainda assim, em comparação com o cristianismo latino, a tradição judaica mostrava um maior sentido de contrato do que de sacramento. Nos territórios sob domínio islâmico, especialmente em Al-Andalus, as normas matrimoniais eram regidas pela Sharia, o direito islâmico. O casamento era um contrato legal assinado perante testemunhas, com estipulação do dote, mar, a favor da mulher. Ao contrário do sistema cristão, esse dote não era entregue ao esposo, mas pertencia exclusivamente à esposa como segurança econômica. O homem podia ter até 4 esposas, desde que pudesse sustentá-las com justiça. A mulher, porém, devia ser monógama. O divórcio era permitido e podia ser iniciado por qualquer das partes, embora na prática os homens tivessem vantagem. A sexualidade, embora regulada, não era vista como pecado em si mesma, mas como uma expressão natural, sujeita ao equilíbrio moral. O contraste entre essas culturas foi particularmente visível na Península Ibérica, onde cristãos, judeus e muçulmanos conviveram durante séculos. Nas cidades de fronteira, como Toledo ou Saragoça, os tribunais aplicavam diferentes leis segundo a fé do acusado. Um mesmo ato podia ser considerado pecado mortal em um bairro cristão e simples infração civil em outro. As conversões religiosas, forçadas ou voluntárias, também alteravam os direitos matrimoniais. Uma mulher judia que se batizava podia perder seu dote. Uma muçulmana convertida, ao contrário, ganhava a proteção da lei cristã, mas perdia sua liberdade de divórcio. A fé definia a vida íntima com a mesma rigidez com que definia a política. Essas diferenças não implicavam tolerância, mas coexistência. Cada sistema acreditava ter a verdade moral e desprezava os ritos alheios. Os cronistas cristãos descreviam com horror a poligamia islâmica. Os sábios judeus criticavam a hipocrisia dos monges. Os muçulmanos viam nos europeus uma mistura de luxúria e barbárie. A Idade Média foi um mosaico de obsessões cruzadas, onde a mulher, independentemente da religião, permanecia no centro do controle social. No entanto, em todos esses mundos, o casamento continuava sendo uma instituição que vinculava o corpo à propriedade, a fé ao dever e a fertilidade à honra. As diferenças jurídicas mal dissimulavam a mesma lógica de domínio: o desejo regulado, a obediência premiada e a culpa compartilhada. E embora as leis variavam, os riscos eram universais. Saúde e medicina medieval. Na Europa medieval, o corpo humano era um mistério que se interpretava mais pela fé do que pela ciência. A noite de núpcias, esse momento íntimo em aparência, podia transformar-se numa experiência perigosa. A falta de higiene, as crenças errôneas e a ignorância médica convertiam o leito conjugal num terreno incerto. Ali onde se deveria celebrar a vida, muitas vezes começava o sofrimento. Os médicos da época, formados em mosteiros ou universidades como Salerno, Montpellier ou Bolonha, baseavam o seu conhecimento nos textos de Galeno e Hipócrates. O corpo era um sistema de humores que deviam manter-se em equilíbrio: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. As doenças eram atribuídas a um excesso ou deficiência de algum deles, ou a influências cósmicas. No contexto matrimonial, essa teoria determinava a saúde sexual. Acreditava-se que o ato devia ser realizado com moderação, em dias propícios, e nunca depois de comer em excesso ou durante a menstruação. A medicina misturava-se com a superstição e a religião ditava o restante. A falta de higiene generalizada agravava os riscos. As infecções genitais, as feridas ou os partos prematuros eram comuns. A maioria dos camponeses desconhecia os conceitos básicos de asseio e o acesso à água limpa era limitado. Nas cidades, os banhos públicos associavam-se ao pecado e à prostituição, razão pela qual foram proibidos ou controlados pela igreja. Consequentemente, as mulheres chegavam ao casamento sem educação sobre o próprio corpo e com o temor constante do castigo divino. O que a ciência ignorava, a religião preenchia com culpa.
As parteiras eram as únicas que possuíam conhecimentos práticos sobre a saúde feminina. Sabiam deter hemorragias, reconhecer gravidezes ou aliviar dores com ervas. Mas a sua sabedoria era tolerada apenas enquanto não contradissesse a doutrina. Os médicos homens, formados no âmbito eclesiástico, desconfiavam delas e acusavam-nas de manipular forças ocultas. Nos séculos seguintes, essa suspeita levar-las-ia a serem perseguidas como bruxas. Contudo, nas aldeias continuavam a ser indispensáveis, cuidavam das mães, assistiam os partos e aconselhavam as recém-casadas sobre como preservar a saúde do leito. A sexualidade feminina era um território pouco explorado e, ao mesmo tempo, rodeado de mitos. Acreditava-se que o prazer da mulher era necessário para a conceção e que sem ele o sêmen não podia encontrar a sua semente. Essa ideia, herdada do pensamento árabe e grego, convivia com a moral cristã que considerava o prazer pecaminoso. O resultado era uma contradição permanente. As mulheres eram exortadas a gozar para engravidar, mas condenadas se o demonstrassem. Muitas viviam a vida com medo, associando a dor física ao dever religioso e a doença ao castigo por desobedecer. A gravidez era uma etapa perigosa. A mortalidade materna atingia números alarmantes. A falta de higiene, os partos assistidos sem instrumentos adequados e a ausência de conhecimentos anatômicos convertiam o nascimento num risco de morte. As infecções puerperais eram frequentes e muitas mulheres morriam de febre poucos dias após o parto. As que sobreviviam ficavam debilitadas e muitas vezes voltavam a conceber pouco tempo depois, obrigadas pela expectativa social de produzir herdeiros. A maternidade não era uma escolha, mas uma obrigação. Os médicos medievais também receitavam remédios peculiares para a debilidade marital. Os homens bebiam infusões de açafrão ou pó de chifre de veado para manter a virilidade. As mulheres tomavam misturas de ervas amargas para limpar o ventre ou avivar o sangue. Alguns tratamentos roçavam o mágico, usar pendurado um dente de lobo ou um pedaço de coral para aumentar o desejo. A linha entre a medicina e a feitiçaria era tão tênue que muitas vezes se tornavam indistinguíveis. As doenças venéreas, embora raramente reconhecidas, existiam. Os médicos descreviam-nas com eufemismos como chagas vergonhosas ou febres do amor. A sua origem era atribuída a desequilíbrios internos ou a pecados cometidos. As prostitutas, os soldados e os viajantes eram vistos como portadores de contaminação moral. A sífilis, que alcançaria o auge no século XV, transformaria para sempre a visão do corpo e do pecado. Mas muito antes disso, o medo da impureza já marcava a vida íntima dos matrimônios medievais. A morte, em forma de infecção ou parto falhado, estava sempre presente na alcova. A união conjugal, símbolo de vida e bênção, podia transformar-se em sentença. Sem higiene, sem conhecimento e sob o peso do dogma, cada contacto era um risco. A medicina da época não curava, rezava, equilibrava os humores e confiava em Deus. A igreja, o dormitório e a moral. Na Idade Média, o corpo humano pertencia a Deus e a igreja reivindicava o direito de ditar o que deveria ser feito com ele, mesmo dentro do matrimônio. O dormitório, esse espaço oculto e silencioso, transformou-se em um campo de vigilância moral. Ali, entre os lençóis, a igreja via não apenas a união de duas almas, mas também a possibilidade do pecado. O que deveria ser um ato natural tornou-se um território cheio de regras, advertências e confissões. Desde o século XII, os teólogos começaram a definir com precisão o que era aceitável dentro do leito conjugal. O sexo devia servir unicamente para a procriação. Qualquer outra intenção, como o prazer, a curiosidade ou o desejo, era considerada um desvio. As relações durante a menstruação, a gravidez ou aos domingos eram pecado venial. As posturas consideradas antinaturais podiam tornar-se pecado mortal. Os manuais dos confessores detalhavam cada possível falta com minuciosidade. O tempo, a frequência, as palavras, até mesmo os pensamentos. Nada escapava ao escrutínio moral. O ato conjugal era concebido como um dever, não como uma escolha. Os esposos tinham a obrigação mútua de satisfazer o débito marital, expressão jurídica e teológica que definia o direito do outro a ser complacido. Negar-se podia ser considerado uma ofensa contra o sacramento. Para a esposa,
Essa obrigação significava renunciar à noção de consentimento. Para o marido, significava dominar sem culpa. A teologia justificava o desejo masculino como força natural, enquanto exigia da mulher pureza e passividade. Nos sermões, ensinava-se que o homem devia usar sua esposa com moderação, do mesmo modo que um camponês usa a terra que lhe foi dada. Os confessores desempenhavam um papel central nesse controle. No silêncio do confessionário, interrogavam sobre a intimidade conjugal. Perguntavam se os esposos dormiam juntos, se usavam métodos ilícitos ou se haviam sentido prazer indevido. Os penitenciais anglo-saxões, coleções de normas morais, impunham penitências específicas, jejuns, peregrinações ou abstinência prolongada. Um beijo apaixonado podia ser pago com 3 dias de pão e água, uma relação durante a quaresma, com 40. A culpa fazia parte do matrimônio tanto quanto o amor ou a obediência. A igreja não apenas vigiava o corpo, mas também a intenção. O desejo devia submeter-se à vontade divina. Os teólogos advertiam que, mesmo dentro do matrimônio, era possível pecar por excesso de ardor ou por gozo carnal sem propósito. O prazer, em vez de ser celebrado, tornava-se suspeito. Para Santo Tomás de Aquino, o ato sexual só era moral quando imitava a procriação da natureza. Todo o resto era pecado de luxúria. Assim, o matrimônio, embora santo, estava rodeado por um ar de culpa constante. Os esposos viviam sob a ideia de que amar demasiado podia ser tão perigoso quanto não amar de todo. Nos conventos e mosteiros, os religiosos dedicavam tratados inteiros aos perigos da carne. Apesar de sua severidade, a Igreja reconhecia o poder da união matrimonial para conter o caos moral do mundo. Melhor casar-se que arder em tentação, dizia São Paulo. O matrimônio era visto como um remédio contra o pecado, um mal necessário para canalizar a luxúria dentro dos limites aceitáveis. Essa visão paradoxal, na qual o sexo era simultaneamente remédio e culpa, moldou toda a cultura medieval. A obediência substituiu o desejo, e o amor tornou-se uma forma de disciplina. Nos lares camponeses, a doutrina misturava-se com a superstição. Os sacerdotes abençoavam os leitos, penduravam crucifixos sobre as camas e advertiam contra os espíritos impuros que tentavam durante o sono. Nas cidades, as confrarias vigiavam a moral das famílias, castigando adúlteros ou excomungando prostitutas. O controle da sexualidade tornou-se um instrumento político e espiritual. Manter a pureza significava manter a ordem. Com o passar dos séculos, esse controle penetrou tão profundamente na consciência coletiva que nem mesmo os reformadores puderam arrancá-lo por completo. O matrimônio, submetido ao julgamento do púlpito, reduziu-se a uma coreografia entre a fé e o medo. E quando a Igreja selou com dogma a fronteira entre o dever e o desejo, o corpo humano perdeu sua inocência. Porque na Idade Média, até o amor devia confessar seus pecados.